Olá a todos, mais uma vez, vamos então fazer aqui a análise do versículo 25 de Mateus 24, este sermão profético do Senhor Jesus. E o versículo 25 diz o seguinte: eis que vos tenho predito. São realmente poucas palavras ou palavras curtas do Senhor Jesus neste versículo, mas não deixa de ter a sua profundidade na sua revelação, não é? Não deixa de ser revelador aquilo que o Senhor Jesus falou aos discípulos e fala para nós hoje à Igreja. Na verdade, nós devemos analisar as Escrituras e as profecias, ver os sinais que estão a ocorrer um pouco por todo o mundo, não é? Orarmos para que nós não sejamos pegos desprevenidos sem a presença do azeite nas nossas vasilhas, não é? O azeite que simboliza o Espírito Santo, ou seja, sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que não sejamos pegos desprevenidos, como aconteceu com as virgens loucas, que elas estavam sem o azeite na vasilha quando o noivo chegou, não é? Então estas curtas palavras do Senhor Jesus são de facto muito profundas e nós já vamos entender o porquê, não é? Tem aqui dois dados curiosos, dois dados interessantes neste versículo 25. Primeiro é que nós nos encontramos exatamente na metade do sermão profético de Jesus deste capítulo 24 de Mateus, em que Jesus aqui considero que Jesus tenha feito aqui uma pausa no sentido de tudo o que ele já tem vindo a falar, tudo o que ele tem vindo a relatar, a fazer o seu sermão, o seu sermão profético para os discípulos, aquilo que nós já analisámos, aquilo que já vimos, e ele aqui faz uma pausa, como que fazendo um alerta, dando um alerta. Olha, tudo o que tenho falado até aqui é para vocês terem em conta, terem atenção, não é? Porque eu vos tenho predito todas estas coisas, porque elas vão acontecer, não é? E nós vamos já analisar esse versículo na sua profundidade. O segundo dado curioso, que é exatamente essa análise que vamos fazer, é que estas curtas palavras do Senhor Jesus, elas estão exatamente enquadradas com um outro discurso que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, desta feita que está citado em João capítulo 16. Portanto, Mateus 24, verso 25, Jesus diz: eis que vos tenho predito, não é? Só relembrando que eu considero aqui que Jesus fez uma pausa, e então vamos ver agora o que Jesus falou em João capítulo 16, do verso 1 ao verso 21, porque Jesus vai usar o mesmo termo nesse seu discurso com os discípulos. João 16, o versículo 1 ao 21 diz o seguinte, começa assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Agora, se nós tomarmos atenção ao versículo 25, Jesus diz: eu tenho-vos dito estas coisas. E aqui em João diz o porquê. Ele diz: para não vos escandalizar. Ou seja, o Senhor Jesus estava a fazer naquilo que eu considero a pausa, ele estava a chamar a atenção dos discípulos de que tudo o que ele estava a falar até ali, ou tudo o que ele já havia falado até ali, é para que eles não se escandalizassem quando todas essas coisas viessem a acontecer. Que coisas? As coisas que já foram citadas desde o versículo, praticamente do versículo 3 até ao versículo 24, não é? Isto no sentido de que o versículo 3 é quando os discípulos fazem as perguntas, e então Jesus começa a desdobrar todo esse mistério, né, dessas perguntas expostas pelos discípulos. E aí então ele vem dar aqui essa explicação: eis que vos tenho dito estas coisas para não vos escandalizardes, não é? Porque, e tem aqui alguns factos que ele vai citar em João, que já tinha falado também em Mateus 24. E curiosamente que ele vai dizer: expulsar-vos-ão das sinagogas. Isto nós já analisámos, já vimos que isto está, por exemplo, o versículo 9 e o versículo 10 que fala sobre isso, não é? O versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão-se e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então o Senhor Jesus está a falar aqui para os seus discípulos, neste contexto, ou neste texto de João,
expulsar-vos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Vem mesmo a hora. Qual hora? A hora da perseguição, a hora em que eles vão ser expulsos das sinagogas, a hora em que eles vão ser odiados, a hora em que muitos vão ser escandalizados, vão ser traídos e vão ser odiados por todos. Então vai ser uma hora em que eles não vão ser vistos com bons olhos perante o mundo, perante as pessoas que não conhecem a Deus. E o Senhor Jesus vai falar exatamente sobre esse assunto, né? E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então, toda essa situação, toda essa causa, toda essa perseguição é o facto de que não conheceram ao Pai, não conheceram a Deus, nem conheceram a Jesus como sendo o Filho enviado por Deus para trazer a salvação à humanidade. Então, o Senhor Jesus, fazendo esse breve resumo, Mateus 24, verso 25 está a dizer: eis que vos tenho dito estas coisas para não vos escandalizardes quando tudo isto a começar a acontecer, quando tudo isto surgir, para que vocês estejam precavidos, acautelados sobre tudo o que eu tenho vindo a falar. E o Senhor Jesus continua neste discurso: mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, exatamente aquela hora, qual hora? A hora de que todas as coisas comecem a acontecer, né? Vos lembreis de que já vos tinha dito. Então, quando nós estamos a ver os sinais, quando estamos a ver as profecias se cumprindo, quando estamos a ver tudo o que está a acontecer no mundo, nós não estamos a ser tomados por a ver isso como um escândalo, porque Jesus já havia falado para os discípulos, está escrito nas Escrituras, o Senhor Jesus havia falado para a igreja e fala para a igreja para não nos escandalizarmos quando essas coisas viessem a acontecer, porque nós estamos tomados por pré-aviso do Senhor Jesus, por intermédio das profecias, por intermédio do seu sermão, dos seus sermões, não é? No caso, aqui é um breve discurso em João 16 e o Mateus 24 é o sermão profético, não é? Então, ele continua: e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco, não é? E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se entristeceu ou se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Senhor Jesus está a falar que ele está a falar para os seus discípulos: olha, eu estou-vos a dizer isto tudo agora, porque esta é a hora em que eu vou ter que voltar para o Pai. Então eu não vos tinha dito isso antes, porque eu estava convosco. Isto, fazendo aqui um breve apanhado sobre todo este pequeno discurso, nesta fase, nestas palavras do Senhor Jesus, ele disse: eu não vos tinha dito isso antes porque eu estava convosco. Ou seja, o Senhor Jesus era naquele momento, durante o seu ministério, ele foi o Consolador, foi o ajudador, foi o conselheiro, foi aquele que estava trazendo alegria, trazendo paz, aquele que estava trazendo tranquilidade para todos aqueles que estavam com ele, para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, que o serviam. E ele estava a dizer: eu não vos tinha dito essas coisas antes porque eu estava convosco. Então, ou seja, não havia necessidade de trazer aperto ao coração dos discípulos, uma vez que eles iriam receber o Consolador, e Jesus estava com eles. E quando Jesus ele fala que ele vai para o Pai, e se ele não for, o Consolador não vem, então é necessário que ele vá para enviar o Consolador. E o Consolador é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, como o Senhor Jesus falou. O Espírito Santo que é o nosso amigo, que é o nosso advogado na terra. É o Espírito Santo que é o nosso Consolador, não é? Quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos conforta. Então, Ele vai ser enviado quando Jesus sobe aos céus, não é? Quando Deus envia então o Consolador. E esse Consolador, ou Espírito Santo, é na verdade quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não sou eu quem convence você do pecado, não é você quem vai convencer os outros do pecado, é o Espírito Santo que está em nós, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado porque não creem em mim, são palavras do Senhor Jesus. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus tinha muita coisa para falar ainda para os discípulos, mas ainda havia muita coisa que eles iriam, se ouvissem naquele momento, eles não iriam suportar, eles não iriam aguentar. Então, quem iria falar essas coisas era exatamente o Espírito Santo, não é? Eram os profetas que viriam após, que viriam mais tarde, não é?
que iriam ser cheios do Espírito Santo, que iriam então transmitir as coisas que Jesus não transmitiu enquanto ele estava com os seus discípulos. Então é o Espírito Santo que ensinará todas as coisas, que ensina todas as coisas e que tem ensinado todas as coisas, não é? E ele continua: mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vir-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ora, o Senhor Jesus aqui fala algo, não é? Aqui um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Aqui está a dar a explicação sobre aquilo que ele havia falado, não é? Mais um pouco e vocês me vereis, e depois não me vereis mais, depois voltareis a ver-me. Então o Senhor Jesus aqui está a falar: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Eu faço uma pergunta: não seria o mais óbvio o contrário? O mundo estar entristecido e nós estarmos alegres? Porquê é que o Senhor Jesus aqui ele fala que o mundo vai se alegrar e nós vamos estar tristes, não é? Vamos nos lamentar? Os discípulos eles iriam lamentar-se, iriam chorar, não é? Nós iríamos chorar, iríamos lamentar, mas o mundo iria ficar alegre. Deveria ser o contrário, porque a palavra de Deus fala que a alegria vem do Senhor, não é? Mas de facto o Senhor Jesus aqui está a falar acerca daquilo que ele começou a falar no início, não é? Primeiro, logo do início do verso, não é? do verso primeiro: eis que vos tenho dito estas coisas para que vos não os escandalizeis, ou seja, para que eles não fiquem tomados de surpresa e ficarem a verem o escândalo e ficarem escandalizados por tanto escândalo, não é? E escândalo no sentido a todos os acontecimentos finais proféticos, a todas as coisas que iriam ainda chegar, como o caso da grande tribulação, como o caso das perseguições, o caso de serem expulsas sinagogas, mortos por amor a Cristo, enfim. E isso, na verdade, entristece o coração do cristão. Entristece porque o cristão sente que o mundo não está a receber, ou seja, está a rejeitar a Jesus, que é o Salvador. Isso aconteceu, o próprio Jesus, ele chorou por Jerusalém, que matava os profetas, não é? Jesus, ele se entristecia porque não recebia, nem a sua própria pátria o recebeu de bom grado, não é? Porque não acreditava que, uma vez que ele era o filho do carpinteiro, era conhecido como o filho do José, o filho do carpinteiro, então não acreditavam que ele era o filho de Deus, ou o filho enviado por Deus, né? O filho unigênito de Deus, enviado por Deus para ser o Messias, o Salvador da humanidade. Então, mas isso também entristeceu o Senhor Jesus. Então ele disse: por causa de mim o mundo vai vos odiar. E o mundo, quando odeia o cristão, se alegra, porque o mundo acha que está certo, está correto, com os seus dogmas, com os seus sistemas, com os seus pensamentos, com os seus deuses, e acabam por se alegrar quando afronta o cristão, achando que está a confrontar o homem, ou está numa batalha contra o homem, e esquece que está numa batalha contra o próprio Deus, contra o Criador. E por isso o Senhor Jesus fala que a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui muda o quadro da situação. Se converterá em alegria, porquê? Porque aqui está a falar, e isto nos remete para o arrebatamento, não é? A vossa tristeza se converterá em alegria, porque aí vamos ver que o Senhor Jesus está a dar um indício de que essa tristeza da perseguição, essa tristeza da rejeição do mundo, não nos aceitar, essa rejeição das pessoas não aceitarem a Jesus, não aceitarem a Cristo, essa forma como as pessoas elas nos acusam, como a forma como nos odeiam, enfim, todo esse contexto
o Senhor Jesus fala que essa tristeza será convertida em alegria, porque essa alegria ela vem do Senhor. Então, se essa alegria vem do Senhor, foi como eu falei, aqui Jesus está-se a remeter para o arrebatamento. Vai ser uma alegria da igreja, vai ser alegria, a nossa alegria, sairmos deste mundo pecaminoso, deste sistema pecaminoso, para sermos arrebatados, para estar juntos com o Senhor, para recebermos essa alegria que vem do Senhor, que é essa alegria que vai tomar o lugar da tristeza. É aqui que ele fala que o mundo se alegra porque está a ver que o povo de Deus está a sofrer, o povo de Deus está a passar por uma fase de perseguição, o mundo se alegra, mas essa tristeza vai ser transformada depois em alegria quando a igreja for arrebatada. Aí o Senhor Jesus, ele fala: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Aí o Senhor Jesus fala exatamente nesse sentido do arrebatamento, né? Porque tanto é que o Mateus 24 também fala, é como que sendo as dores de parto, não é? E o Senhor Jesus aqui fala agora na mulher que já deu à luz a sua criança. Então a mulher, quando deu à luz a sua criança, ela já esqueceu do momento que ela passou por aflição, por sofrimento, por dores, não é? Por aquela agonia, porque ela agora já vê que nasceu um homem, no caso nasceu um filho, nasceu o bebê, nasceu a criança. Então ela esquece tudo aquilo que ela passou, porque agora a alegria é outra, é uma alegria que foi produtiva, não é? E no nosso caso exatamente é isso que vai acontecer. Vai ser um momento de tristeza, o mundo vai se alegrar com as nossas tristezas, mas essa tristeza vai ser transformada em alegria, porque nós vamos receber essa alegria do Senhor quando formos arrebatados, e a gente vai esquecer de tudo o que passou, porque o Senhor Jesus mesmo fala que está em Apocalipse, naquele lugar não haverá pranto, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá dor, haverá alegria, paz e justiça. Então é algo que nós vamos nos alegrar quando estivermos na presença do Senhor, e esse lugar é quando for o momento do arrebatamento, de estarmos com Jesus para reinar. Então o alerta, ele foi dado para os discípulos, não é? Desse versículo 25 de Mateus 24, eu juntei só este pequeno contexto de João 16, porque encaixa-se perfeitamente nesse sermão profético de Mateus. Mas de verdade o alerta foi necessário para os discípulos naquele tempo, não é? Para os anos que viriam a seguir, não é? Assim como será necessário e é necessário para nós hoje. Portanto, aquela predição de Jesus, sem dúvida, que ela preservou muitos de serem enganados naquele período. E esta deve ser agora também uma forma de nós estarmos firmes até ao fim, preservar a nossa fé em Cristo até ao fim, tendo em conta que o Senhor Jesus, tudo o que Ele falou, tudo o que Ele predisse, tudo o que Ele profetizou, muita coisa tem vindo a se cumprir ao longo dos anos, e ela vai se cumprir até ao fim, até que todas as coisas, todas as profecias sejam cumpridas, até que toda a sua palavra seja cumprida à letra. Então nós temos que estar realmente firmes, não é? Firmes nas promessas. Ainda bem que sabemos que o apóstolo Paulo fala que antes de surgir o filho da perdição, portanto o anticristo, né? O principal, né? Porque o apóstolo João já falava que havia muitos anticristos que já existiam naquela época, mas o anticristo, o principal, esse estará ainda para vir. Então o apóstolo Paulo fala sobre a apostasia que é o abandono da fé, a apostasia que é deixar os caminhos da fé, deixar os caminhos da salvação e virar costas, no fundo, virar costas para Jesus, não é? Virar as costas para a sua fé, e isso é a apostasia. E essa apostasia, ela tem vindo, não é? Então nós temos sentido essa apostasia nesses últimos tempos. Muitos irmãos que estão a abandonar a fé, já não acreditam mais que Jesus vai voltar, não acreditam mais no fenómeno do arrebatamento e acabam por abandonar a sua fé. E abandonar a sua fé nesse sentido do arrebatamento, mas continuam crendo em Cristo, mas num sentido mais material, não é? No sentido de que podem conquistar as coisas tudo na terra, as coisas terrenas, as coisas materiais, não é? E focando-se nas coisas da terra, enraizando-se nesta terra, não é?
e isso faz com que eles então vivam uma apostasia, tendo a sua fé voltada para as coisas terrenas e não para as coisas espirituais, assim como o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos buscar as coisas do alto e não as coisas de baixo, porque o Senhor Jesus também ele falou em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e o resto será acrescentado à nossa vida. Então tudo isso está enquadrado com a nossa fé. A nossa fé não é para ganharmos casa, carro, ganharmos um bom salário. Isso faz parte das coisas que vão ser acrescentadas, como o Senhor Jesus falou, não é? Nós devemos de conquistar essas coisas para também que nós possamos ter uma vida estável nesta terra, mas nós não devemos de ter o nosso coração nessas coisas. O nosso coração deve estar focado em Deus, focado nas coisas celestiais. O nosso coração deve estar como se o nosso tesouro estivesse no céu, não é? Nas regiões celestiais, na Nova Jerusalém, na eternidade, em Jesus, e é esse o facto de que nós temos que ter a nossa fé firme, a nossa fé firmada na rocha, firmada em Jesus, vincada para não sermos abalados nem abatidos. Podemos estar entristecidos sim, mas como o Senhor Jesus falou aqui em João, essa é uma tristeza que vai ser transformada em alegria naquele momento certo. Então, meus amados irmãos, este versículo 25 foi realmente curto nas palavras do Senhor Jesus, mas profundo na sua revelação, não é? E em relação a esse contexto de João 16 deu para nós termos esse entendimento, né? Como que se fosse uma peça fundamental a juntar a este versículo 25, e o Senhor Jesus, ele nos alerta: eis que vos tenho dito todas as coisas. Vocês não vão ser tomados de surpresa, vocês não vão ser escandalizados por todo o horror que vai chegar, porque Jesus tem-nos advertido, tem-nos ensinado, tem-nos falado, tem-nos mostrado pela sua palavra, e nós estamos vendo os sinais aí, estamos vendo o que está a acontecer, estamos vendo com os nossos olhos carnais, e temos ouvido também pelas notícias que têm chegado todos os fatores que indicam o fim dos tempos, todos os fatores que nos levam pelos sinais de que está muito próximo o fim desta fase de pré, como que dizer, do anúncio ou do pré-anúncio do anticristo, para então se cumprir toda a palavra, todas as profecias das Escrituras. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, fique firme na fé, fique constante na fé, e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e continuação de bons estudos, e até o próximo versículo, em nome de Jesus.